Abre a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Tem um texto maravilhoso aqui, eu quero compartilhar com vocês. Daqui a pouquinho as mulheres estão chegando, né? Eu quero também mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão em casa. Que o Senhor Jesus esteja abençoando e visitando vocês, em nome de Jesus. É sempre uma alegria ter vocês conosco online, mas uma alegria maior é ter vocês conosco aqui presencial, amém? Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante, diz assim. Nós vamos ler até o versículo 42, depois a gente vai dar um salto para o versículo 49, tá bom? Diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte, e enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. Dá um salto agora para o versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ouvindo-o, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, creia somente, e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrasse com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina, e todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que a ninguém contasse o que havia acontecido. Feche seus olhos e peça para que Deus fale ao seu coração. Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, eu acabei de ler a tua palavra e liberar a tua palavra sobre cada um dos teus filhinhos que aqui se encontram. Senhor, nós pedimos a ti, ó Pai, que a sua palavra seja respostas, que a sua palavra, ó Deus querido, venha, Senhor, como uma direção para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha acolher, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, trazer, ó Deus querido, a este coração que necessita tanto nesta noite. Pai, eu sei que o Senhor, ó Deus querido, já está falando, eu sei que o Senhor já está curando, eu sei que o Senhor já está visitando pessoas que estão sendo tocadas aqui neste momento. Senhor, remove agora toda a dureza de coração. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora, no nome santo de Jesus, todo levante, todo mover das trevas, que os ouvidos, ó Deus querido, venham ser desobstruídos. Senhor, tira toda a dureza do coração, toda a resistência, e que o teu evangelho, ó Deus querido, possa cair, ó Pai, sobre uma terra boa, Senhor, uma terra, ó Pai querido, que vai germinar, uma terra que vai crescer, uma terra que vai dar fruto, para a glória e para o louvor do teu nome. Senhor, eu peço que o Senhor venha acolher e abençoar cada vida que aqui entrou, Senhor, cada pessoa que está necessitada hoje, que precisa ouvir a tua voz, que precisa, Senhor amado, necessita ter uma resposta da parte do Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro a ti, amém. Amém, queridos. A Bíblia vai dizer, irmãos, está dizendo que um homem, um líder religioso, um chefe de uma sinagoga, deixa eu explicar para você, em Israel tinha o templo em Jerusalém, nos dias de Jesus, que era o templo oficial, onde eles sacrificavam os animais, onde eles cultuavam o Senhor, mas existia nas cidades em Israel e fora de Israel também, sinagogas. O que eram sinagogas? Sinagogas era como uma igreja, e ela tinha duas funções, a função de no sábado, cumprir o papel religioso, o rito
da fé judaica, mas também tinha o compromisso de educar as crianças, de ensinar as crianças a lerem. Por exemplo, era na sinagoga que as crianças eram levadas, e eles tinham que até 11, 12 anos ter decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecer de forma decor. Então era na sinagoga que as crianças aprendiam a ler, aprendiam a escrever, era na sinagoga que era usada. E a Bíblia fala que um líder da sinagoga, um líder da sinagoga vai até Jesus, irmãos, e ele chega diante de Jesus e ele fala: mestre, eu queria que o senhor fosse até a minha casa, a minha filha, está muito doente, está à beira da morte. E quando ele fala para Jesus, Jesus o acompanha. E o texto que nós demos um salto aqui, fala que enquanto Jesus estava caminhando com esse homem, veio alguém e tocou nas vestes de Jesus, e aí Jesus para. Imagina aquele homem desesperado, a sua filha muito doente em casa, e agora Jesus para atender uma outra pessoa. E aí um dia eu vi um pastor, até o pastor Eliezer, ministrando essa palavra, e ele diz que o problema de Jairo, Jesus estava com Jairo caminhando para lá, mas o problema daquela mulher, Jesus não podia caminhar no ritmo de Jairo, porque aquela mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, uma mulher com pouca força, uma mulher sem esperança, mas ela consegue chegar e tocar nas vestes de Jesus. E Jesus para atender aquela mulher, e o coração de Jairo fica desesperado. E quando Jesus termina, diz a palavra de Deus, que chega alguém da casa de Jairo e diz: não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta, já não tem mais o que fazer. E o coração de Jairo naquele momento se derreteu. Sabe, queridos, esse é o grande problema de uma pessoa quando ela perde a fé, uma pessoa quando ela perde a esperança. Tem pessoas que falam assim: eu não vou nesse profetizando não, isso não vira nada, para que aplicar fé, para que acreditar que no ano de 2025 vai ser o ano da minha casa própria, para que acreditar que no ano de 2025 vai ser o ano da maternidade, para que acreditar que no ano de 2025 vai ser o ano que eu vou vencer, a crise financeira. Sabe, queridos, o que Deus pode fazer por nós quando nós não tivermos mais fé? Porque, querido, deixa eu dizer para você, todo milagre acontece aonde existe um ambiente de fé. Se não tiver fé, não pode acontecer o milagre. Jesus, ele disse que na sua terra, no meio dos seus familiares, ele não pôde realizar milagres, porque faltava fé naquelas pessoas. Eles não conseguiam acreditar que Jesus podia fazer grandes milagres. E Jairo ali se entristece. É mais ou menos como a palavra de Deus diz quando Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. No meio das tempestades da nossa vida, nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Quando Jairo tirou os olhos de Jesus e olhou para o seu servo com aquela notícia, que a sua filha já está morta, o seu coração se derreteu, veio o desespero, tomou conta da sua vida. Jesus chama a atenção dele e disse: Jairo, olhe para mim, não temas, creia somente. Deixa eu dizer para você, meu amado irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas não perca a esperança, não perca a fé no meio do problema, no meio da tempestade. Creia somente, faça a sua parte, porque Jesus vai fazer a parte dele. Amém, queridos? E Jesus caminha com Jairo até a sua casa. E quando Jesus chega lá, tinha uma multidão lá. A menina estava morta. Era dia de luto, dia de tristeza, dia de choro. Os parentes, os amigos, os irmãos da fé judaica chorando. E Jesus chega e diz: não chore, ela não está morta, ela está dormindo. As pessoas começaram a rir de Jesus, zombar de Jesus. E quando Jesus vai entrar na casa de Jairo, as pessoas querem entrar junto com Jesus. E Jesus barrou todo mundo. Jesus não permitiu. Sabe, querido, por que Jesus não permite às vezes que pessoas entrem na nossa casa? Porque Jesus não pode realizar milagre em um ambiente de incredulidade. Para que o milagre aconteça, precisa ser construído um ambiente de fé. Jesus entra junto com João,
Pedro, Tiago, o pai e a mãe da menina. E quando chega lá, Jesus ordena que a vida volte para aquela menina, o espírito voltou e ela respirou de novo. Jesus manda dar alimento para ela e devolve ela para os seus pais. Que história linda, não é verdade, irmãos? E aí a Bíblia não fala mais de Jairo, não fala mais da sua esposa, mas eu estou pregando essa palavra hoje porque Deus trouxe ao meu coração agora à tarde, que para que essas mulheres estivessem lá, hoje sendo ministradas, recebendo da parte de Deus, para que essas mulheres pudessem estar lá, trabalhando, servindo no reino de Deus, você marido, você filho, você pai, você se comportou como um Jairo na vida dessa mulher. E é maravilhoso quando a gente começa a pensar o que aconteceu será com Jairo depois. E eu fico imaginando, naquela noite eles não dormiram, a Bíblia não fala, porque Jesus segue o seu caminho, e a Bíblia está comprometida em falar sobre Jesus, e não sobre as pessoas, que Jesus operou milagre, que tiveram um encontro extraordinário com Jesus. Mas imagina, irmãos, naquela noite eles não conseguiram dormir, eles ficaram sentados do lado da cama da menina, conferindo se de fato ela estava respirando. E aí eu acredito que a mulher de Jairo olhou para Jairo e disse assim: Jairo, eu não errei quando escolhi você para ser meu marido. Imagina, pensa isso. Eu não errei quando eu escolhi você para ser o pai dos meus filhos. Eu não errei porque você trouxe Jesus para a nossa casa. Maridão, eu quero perguntar para você, você está levando Jesus para a sua casa? Porque um homem de verdade, um homem que faz a diferença, um homem que cuida da sua casa, um homem que cuida da sua família, ele leva Jesus para a sua casa, e quem leva Jesus para a sua casa, vai desfrutar dos milagres que Jesus realiza na nossa casa. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, queridos? Existe um padrão de homem para a sociedade. A sociedade aí fora está dizendo que homem tem que ser assim, homem tem que ser de tal jeito. Não, para o reino de Deus, o homem tem que ser a expressão de Jesus, em doçura, em amor, em mansidão, em carinho, para que possa cuidar da sua família, e os seus filhos não vai crescer traumatizados, feridos, machucados, magoados. Entende, queridos? Porque existem pessoas adultas até hoje sofrendo ainda as sequelas do relacionamento dos seus pais na infância, relacionamento abusivo. Um homem que é um servo de Deus, ele leva Jesus para casa. Um homem que é um servo de Deus, ele diz: Jesus só vai entrar na minha casa quem o Senhor permitir que entre na minha casa. Porque às vezes na nossa casa tem pessoas que Jesus precisa falar: essa pessoa não deve estar aqui dentro da sua casa, essa pessoa não está trazendo coisa boa para dentro da sua casa. Principalmente, querido, o que os nossos filhos estão acessando dentro da nossa casa? Porque hoje não entra mais somente pelo portão social e pela porta da sala, hoje entra através das redes sociais. Quantas crianças estão sendo aliciadas, assediadas, né, por pedófilo e por tantas outras situações, através das redes sociais. Mas quando Jesus entra na nossa casa, Jesus vai começar a mostrar para a gente quais são os problemas que estão na nossa casa. O que morreu na sua casa que precisa ser ressuscitado? Os sonhos morreram? O que aconteceu? E eu quero pensar um pouquinho com você aqui sobre essa pessoa, sobre a vida de Jairo, para que a gente possa refletir sobre a vida desse homem. Amém, queridos? A primeira coisa é que ele era um chefe da sinagoga, ele era um líder religioso. Irmãos, Israel tinha uma única religião, que era o judaísmo, e esse cara era o representante dessa religião na sua cidade. Então não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa da alta sociedade. É provável que ele era uma pessoa abastada, uma pessoa de muita influência dentro da sua cidade. Ele era o líder da religião judaica na sua cidade. Mas o que nós aprendemos com a vida de Jairo, e nós precisamos levar isso para a nossa vida, porque às vezes, querido, o dinheiro não pode resolver o problema que está dentro da nossa casa.
tem todo o dinheiro do mundo, mas o dinheiro não pode mudar o quadro que está acontecendo dentro da nossa casa, porque o inimigo entra na casa de quem é pobre, mas o inimigo entra também na casa de quem é rico, o inimigo entra na casa de quem não vai a igreja nenhuma, mas o inimigo também entra na casa de quem frequenta igrejas. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele veio para trazer dor, ele veio para trazer sofrimento. Ele é o inimigo das nossas almas, ele é o inimigo das nossas vidas. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a aprender um pouquinho, nós sabemos que, olha para o seu irmão e diz assim para ele, com todo carinho e respeito, diz assim: você é lindo, você é linda, amém? Agora fala assim, sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Amém, queridos? Quando o inimigo olha para a gente, olha aqui, quando o inimigo olha para a gente, o que ele vê, irmãos? A face de Deus, ele vê a imagem de Deus, por isso ele não pode destruir Deus, ele não pode tocar em Deus, mas ele pode tocar em nós, principalmente se nós andarmos distante do Senhor. Principalmente se nós não formos cobertos pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Jairo, querido, ele percebeu que a sua religião não podia mudar o contexto da sua casa. Deixa eu dizer, a igreja batista, a denominação batista não tem poder para mudar a realidade dos problemas que nós enfrentamos no nosso lar. A religião, ele procurou, a religião dele não pôde resolver o problema, e é provável que Jairo tenha sido uma das pessoas que em algum momento perseguiu Jesus, porque em vários lugares Jesus foi expulso da sinagoga. Por quem? Pelos líderes das sinagogas. Mas só que ele também teve que reconhecer, porque Jesus em várias sinagogas curou pessoas, libertou pessoas. O Senhor Jesus em várias sinagogas operou milagres, e quando esse homem não tinha onde recorrer mais, não tinha onde buscar mais, não tinha mais o que fazer, não tinha mais esperança para a sua casa, ele se lembrou de um nome que é poderoso, o nome de Jesus Cristo, aquele que traz vida aos que morreram, aquele que transforma famílias, aquele que transforma casamentos, aquele que pode fazer todas as coisas. E a Bíblia diz, querido, que Jairo manda a sua reputação para a lama, porque um líder, pensa, o maior problema de Jesus eram os líderes religiosos, e esse líder religioso chega diante da multidão e se prostra aos pés do Senhor Jesus, reconhece o senhorio de Cristo. Porque diz no versículo 40, diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Versículo 41, então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa. Entende, querido? Ele não teve medo de vir ao altar, ele não teve vergonha do que as pessoas iam dizer para ele, ele não teve medo do que os superiores dele fariam com ele, porque ele já tinha uma convicção. Você tem essa convicção? Que é só Jesus que pode libertar o seu filho das drogas? Você tem essa convicção que é só Jesus quem pode restaurar o seu casamento? Entende, queridos? Queridos, não é a igreja batista, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja católica, não é a religião não pode fazer. Nós precisamos aplicar a nossa fé somente em Jesus Cristo. Foi isso, Jairo teve que se desprender de toda a sua religião, de todo o seu status, de toda a sua influência, e se prostrar aos pés de Jesus, se render aos pés de Jesus. E é maravilhoso, irmãos, não importa qual seja a sua história, não importa o que você já fez, não importa qual é os seus pecados, Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus não é como a gente, nós somos duros de coração. Quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, quando alguém faz alguma coisa com a gente, e essa pessoa precisa depois da gente, aí a gente fala: agora você precisa de mim. Foi isso que Jesus falou, irmãos? Jairo, agora você precisa de mim.
agora você está aqui, foi isso? Não, imediatamente, versículo 42 diz assim: porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à beira da morte, e quando eles se dirigiam para lá, a multidão o comprimia. Jesus, mais do que, quando você clama o nome de Jesus, na sua casa, você dobra o joelho. Um dia, não dá tempo aqui, mas eu preciso compartilhar. Um dia, eu comecei a visitar algumas escolas, bem naquele período que aconteceu aquelas tragédias no sul, entraram em creche, em São Paulo. Eu comecei, a gente foi orar na porta das escolas, a gente foi profetizar, e eu fui em algumas escolas, porque onde eu morava, bem de frente com a minha casa, era o portão da escola, e as menininhas da igreja, os menininhos da igreja, de 3, 4 aninhos, sempre me via lá: ô pastor, e aí um dia uma professora, a diretora perguntou: ele é seu pastor? É, ele mora aqui. Aí ela pediu se eu podia ir lá ministrar, e eu fui, ministrei em todas as classes, e aí eu ministrei uma palavra, falando sobre Ismael, quando Agar e Ismael entra no deserto, né, e a Bíblia fala que, faltando o alimento, Agar coloca Ismael debaixo de um arbusto, né, e ela sai e vai chorar no canto, porque ela não queria ver o seu filho morrer. E eu ministrei sobre isso, e eu perguntei assim para algum deles, né, quantos aqui sabem o que é deserto? E eles foram falando, mas até que eu cheguei num ponto aqui: quantos aqui já viram a mamãe chorando, a vovó triste? Aqui a Bíblia está dizendo que essa mamãe tinha um problema, ela tinha brigado com o seu marido, tinha ido embora de casa. Elaborei uma história, né? E aí eu comecei a falar para eles, porque lá o texto vai dizer assim: quando ela está chorando, se manifesta um anjo, e o anjo diz assim: por que você está chorando, Agar? Deus ouviu a voz do menino. O menino clamou a Deus, e Deus enviou um anjo imediatamente. E aí eu ensinei eles: quando vocês clamam e vocês pedem ao papai do céu, quando você vê a mamãe chorando, quando você vê, e o papai do céu vai enviar um anjo lá na casa de vocês. E eu comecei a instruir eles, e alguns disseram: eu sou católico, outro: eu sou evangélico, outro, entende, querido? Eu comecei a ensinar, porque não é a religião, mas é Jesus. É quando nós começamos a entender que só Jesus pode curar, só Jesus é quem pode fazer. Quem aqui já enfrentou um dia mau na sua vida? Agora, Jairo estava enfrentando um dia mau. Ele já havia usado todo o seu recurso, ele já tinha usado o seu recurso com os médicos, ele já tinha usado a sua religião, tinha usado a sua influência, e nada disso pôde mudar o que ele estava vivendo na sua casa. Dias maus bate na porta de todo mundo, irmãos. Todos nós podemos enfrentar dias maus, mas Jairo, e pode ser que aconteça com você, que os dias maus tem dias que pode ficar ainda pior. Tem dias que são maus, mas ainda pode ficar pior, porque ele chega lá dizendo: a minha filha está quase morrendo, e aí chega uma notícia, irmãos, uma notícia que eu acho que essa é a notícia que destrói qualquer pai, qualquer mãe, qualquer pessoa que receba uma notícia: não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Quando não há mais o que fazer, deixa eu dizer para você, querido, você que tem um filho, você que está sofrendo porque esse filho não está nos caminhos do Senhor, você que está sofrendo porque de repente esse filho se perdeu no mundo das drogas, deixa eu dizer para você, querido, Deus ainda não terminou essa história, Ele ainda está no controle de todas as coisas, Ele não colocou um ponto final. Deixa eu dizer, vai existir aí uma vírgula, e o Senhor vai continuar escrevendo a história da sua família, vai continuar escrevendo a história da sua casa, e eu preciso dizer isso para você: as páginas mais lindas, as páginas mais maravilhosas da sua história ainda estão para ser escritas. Não temas, creia somente. Você precisa ser um homem de fé, você precisa ser uma mulher de fé, você não pode entregar, você não pode desistir. Há poucos dias eu contei aqui, estava compartilhando com os irmãos aqui na igreja, eu não me recordo se foi 2020, a gente foi num grupo de irmãos, eu fui ministrar no Maranhão,
E aí foi um grupo de irmãos para nós fazermos um impacto evangelístico lá. E quando estávamos voltando, o Jean e o pastor Paulo estavam voltando no mesmo voo. E aí quando eles estavam chegando, se eu não me engano, em Belo Horizonte, estava tendo uma tempestade, caindo uma tempestade lá, e eles tentaram por 3 vezes descer o avião lá e não conseguia, muita turbulência, e aí o avião teve que ir para o Rio de Janeiro, e eles tiveram que pousar lá, ficar de um dia para o outro, para depois pegar outro avião para cá. Mas por que eu estou dizendo isso? Cadê o Jean? Quero usar o exemplo do Jean. Jean está no Kids? Jean é meu genro. E aí o Jean ele tinha casado fazia pouquinho tempo. A Ana Vitória tinha 6 meses. Minha netinha tinha 6 meses. E ele começou a orar: Deus, prepara um homem bom. Prepare um homem bom para Giovana, um homem bom para minha filha. Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família. E aí ele foi contar isso para um pastor amigo meu lá em Marília. E aí esse pastor falou: rapaz, você não pode orar assim não, você não pode entregar os pontos desse jeito, cadê a sua fé? São momentos como esse, a nossa oração, o nosso posicionamento vai fazer diferença. Nós não podemos deixar de crer que Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa casa, que Ele nos ama, Ele provou o seu amor naquela cruz, Ele provou o seu amor em cada açoite, Ele provou o seu amor por nós, quando aqueles pregos atravessaram as suas mãos, Ele provou o seu amor. Ei, Ele te ama, ninguém vai poder morrer e partir deste mundo e dizer: eu não fui amado na terra. Você foi amado, sabe por quê? Porque Ele te amou até a morte de cruz, para garantir para você uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Não temas, Jairo. O dia é um dia mau, o dia é um dia difícil, mas deixa eu dizer para você, são nos dias maus, são nos dias difíceis, são nos dias que parece que não tem saída, que você vai poder contar o milagre, o feito extraordinário de Deus na sua vida. Você vai poder dizer: Deus entrou na minha casa, Deus entrou na minha vida, Deus entrou no meu casamento, Deus entrou na vida dos meus filhos, e tudo se fez novo. Tudo foi feito novo, porque são nesses dias mais difíceis e tenebrosos de nossa vida, que nós precisamos nos apegar com o Senhor, com os nossos corações cheios de fé. E o Senhor Jesus disse: não temas, creia somente, creia somente. Fernando leu um texto aqui agora há pouco, no início do culto, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que dele se aproxima, vamos lá, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e é o que, irmãos? Recompensador. Outros textos diz galardoador, outras traduções diz abençoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível. Jesus não pode fazer se você não tiver fé. Todos os grandes milagres, Jesus sempre perguntava: você crê? E a pessoa dizia: eu creio. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a palavra de Deus diz que um pai desesperado leva o seu filho para os seus discípulos, para os discípulos de Jesus. E quando esse pai chega, um espírito maligno se manifesta sobre o filho, e eles tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. E enquanto estava acontecendo aquele alvoroço, chegou Jesus. E quando Jesus chega, aquele pai vai de encontro com Jesus e fala: mestre, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo, eles não conseguiram libertar o meu filho. E aí Jesus pergunta para ele diz para Jesus: mestre, o senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? E Jesus diz assim: você está perguntando se eu posso? Você está perguntando para o Criador dos céus e da terra se eu posso? Você está perguntando para aquele que trouxe a existência de todas as coisas pelo poder da sua palavra? Ele disse: haja o sol veio à existência, haja a lua veio à existência, haja os mares, haja os planetas, haja as galáxias, tudo. Você está perguntando para mim se eu posso? Ei, eu posso tudo.
tudo é possível ao que crer. E aquele homem dá um grito e diz: ah, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, tem misericórdia da minha casa. E Jesus naquele momento expulsa aquele espírito maligno, e o menino foi liberto, e ele foi devolvido para o pai. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Deixa eu dizer para você, querido, nós nunca viveremos algo se primeiro não acontecer dentro de nós. Esse prédio que nós estamos aqui, antes dele estar aqui, ele passou pelo coração de um proprietário, foi para a mesa de um arquiteto, foi desenhado, ele foi sendo gerado e sendo trazido à existência. Qual é o milagre que você precisa gerar? Você precisa crer, você precisa mudar os seus olhos. Quando Jesus entra na casa e dá ordem para a menina, ela se levanta, senta na beira da cama. Uau! Irmãos, como seria o dia posterior àquele para aquela família? Como seria? Os sonhos de ver a filha casando, os sonhos de ver a filha gerando, os sonhos que estavam no coração da mãe, estavam no coração do pai. Seria o dia do sepultamento, seria o dia da dor, seria o dia do sofrimento, seria o dia da angústia. Mas aquele homem decidiu fazer algo, decidiu ter um encontro com Jesus. Eu quero perguntar e preciso perguntar, não é um encontro com a religião, é um encontro com Jesus. Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Quantos aqui já tiveram coragem de dizer: Jesus, a minha casa, o Senhor pode reinar nela? Nós vamos começar agora, no ano que vem, um projeto maravilhoso, chamado Casa de Paz. Um projeto elaborado e instituído por Jesus Cristo, lá no Evangelho de Lucas capítulo 10. E o Senhor Jesus diz assim: e todas as casas que vocês forem, e eles receberem vocês, esses serão filhos da paz, e a minha paz repousará sobre aquela casa. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, eita irmãos, quando Jesus entrou na casa de Jairo, quando a vida passou a soleira, a morte teve que sair. Está entendendo ou não o que eu estou dizendo aqui? Jesus é a própria vida. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer ressuscitar projetos. Jesus quer ressuscitar sonhos. Jesus quer restaurar aquilo que está quebrado. Jesus quer restaurar o seu relacionamento, pai, com seus filhos. Jesus quer restaurar o seu relacionamento no casamento. Jesus quer restaurar a sua vida financeira. Jesus não te criou para ser miserável. Ele te ama. Ele te ama. Jairo, ele soube aonde buscar. E você tem buscado aonde? Aonde você tem procurado a soluções para os seus problemas? Todos nós temos problemas, irmãos. E há 24 anos, Jesus entrou na minha vida. Há 24 anos, Jesus entrou na minha casa. E eu glorifico a Deus, eu exalto, eu engrandeço o nome do Senhor. Porque com certeza, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu não estaria casado até hoje. Como é a história de muitas pessoas que nós conhecemos. Casamentos falidos, relacionamentos quebrados, filhos dilacerados por divórcios. Mas Jesus entrou na minha vida. Hoje eu tenho o Lucas, que serve aqui. Tenho a Tamires, que é minha filha mais velha, que está servindo no Face. A Giovana, que está aqui. Porque Jesus entrou na nossa casa. Amém, queridos? Restaurou o meu casamento, transformou a minha vida, transformou a minha história, e Ele pode fazer na sua também. Amém? Eu quero orar com você. Pastor, Jairo tinha Jesus naqueles dias, e nós hoje?
Coloca para mim Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Mateus 28, 20. Olha o que diz aqui. Isso. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Pode ser que Jesus não esteja aqui fisicamente, mas Ele está aqui espiritualmente, porque Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês até o final dos tempos. Eu quero orar por você.